Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Olha, novas descobertas sobre a atuação de Satanás. Fizemos um vídeo sobre como o diabo vai te pegar. Você pode estar acessando nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com, né, ou procurar no YouTube, se chama Como que o diabo vai te pegar. Nisso, é a passagem sobre Davi numerando o povo. Davi estava querendo confiar no número de pessoas que ele tinha para batalhas do que para confiar em Deus. Então ele estava confiando, então ele foi fazer tipo que é o censo, né? Então saber quantos que eu tenho, quantas pessoas tem, para ver se dá para mim ir para a luta. Só que isso pareceu mal aos olhos de Deus. Diz a palavra assim, ó, 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Versículo 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Então, mais ou menos resumindo, a origem do castigo, o castigo, né, o que desagradou a Deus e as consequências. Mas, gente, procurando a palavra de Deus, lá em 2 Samuel, eu achei uma coisa muito interessante. Da onde deu a origem a que levou Satanás a... Vamos lá, vamos ler de novo. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Mas, da onde deu origem a esse levante, né, de Satanás? Em 2 Samuel 24 diz o seguinte: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te, transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então a palavra de Deus, gente, diz que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. A ira de Deus, ela se levantou contra Israel, né? Deus permitiu a atuação de Satanás para que Davi viesse numerar o povo, para que Davi fosse receber o castigo que cairia sobre o povo, para Deus castigar o povo, porque a ira de Deus se acendeu contra o povo. Olha só como as coisas vão virando. A vontade de Deus, ela se cumpre. Porque eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, e a ira do Senhor se tornou a acender contra eles, né? E incitou Davi a numerar, porque se Davi numerasse, Davi receberia um castigo. Mas Deus mandou ele escolher 3 coisas. E aí nessas 3 coisas, ele escolheu para ele cair, né, nas mãos de Deus, porque muitas eram as misericórdias de Deus. E caiu 70.000 homens, diz a palavra do Senhor. Então você vê, gente, que a atuação de Satanás, né, ela se dá também pela ira de Deus contra o povo dele. Por quê? Por causa da desobediência. Porque o povo de Deus, ele desobedece ao Senhor. Então, aí eu comecei a me perguntar, falei, nossa, mas Satanás, ele tocou na vida de Jó, com a permissão de Deus. Nesse momento aqui no povo de Israel, morreram 70.000 homens, porque Deus tornou a ficar contra a ira dele, né? Ardeu
a ira, né, do Senhor tornou a arder contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e Judá. Então você vê que os propósitos de Deus, eles chegam da maneira que Deus quer. Então as pessoas elas têm colocado, né, que diabo, mas o diabo ele tem propósitos. Vamos ler aqui. Apocalipse 20. Abre a palavra de Deus. Apocalipse 20. Bem no finalzinho. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali encerrou, depois selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações antes que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Olha só. Então veio o anjo do Senhor, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Para que ele não... Colocou um selo sobre ele para que ele não enganasse mais as nações. Só que a palavra diz assim, olha, mas importa que seja solto. Importa que seja solto. Então você vê que ele, diabo e Satanás, ele tem propósitos determinados por Deus, porque ele vai ser preso e diz a palavra de Deus, importa que ele seja solto de novo. Diz aqui ó, no versículo 7 e 8, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então você vê que ele vai ser solto, ele vai enganar as nações sobre os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então você vê, gente, que há propósitos. Satanás, diabo, eles não passam de o quê? Propósitos. A mão de Deus. Eles não podem fazer o que eles querem. Tanto que lá em Jó, eles falam assim, viu meu servo Jó, tal, homem isso, íntegro, fiel, não sei o quê. Aí Satanás foi, né, e começou a, tipo, tirar Deus, né. Ele só é assim por causa disso, ele só é assim por causa disso. Aí Deus falava, então vai lá. Tudo que ele tem está no seu poder, mas não mate ele, né, não tira a vida dele. Então você vê, gente, você tem que entender, vocês, principalmente o povo da Universal, que quem manda é Deus. Quem determina é Deus. Quem dá ordem é Deus. Quem permite é Deus. O diabo ele não pode tocar na vida de ninguém se Deus não permite. O diabo não pode atuar na vida de ninguém se Deus não permite. A palavra está aqui. Aqueles que desobedecem a palavra, né? O que acontece? Satanás vai entrar mesmo. Então você viu que a ira do Senhor tornou a acender contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Por quê? Porque viria castigos para o povo. A gente vai voltar lá, já para estar encerrando, né? 2 Samuel, né? 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 24. Vamos ver aqui, ó.
E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Ou seja, Davi iria errar e seria contra o castigo contra Israel. E dizendo, vai, numera Israel e Judá. E diz, voltando aqui, ó, Salmo 62, nós estamos encerrando a participação aqui de hoje. Salmo 62, 11, diz o seguinte. Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. As pessoas têm colocado muito que é o diabo que manda. Até que você possa entender, gente, que o poder ele pertence a Deus, gente. Como a gente está falando, Satanás ele não pode fazer nada, ele não pode se envolver na causa nenhuma se Deus não estiver no negócio. Porque as pessoas elas aprendem nas igrejas, o diabo vai te pegar, isso aqui vai te pegar. Então você vê que o povo estava desobediente. Então, Satanás ele veio também, porque está na desobediência. Então ele está em livre acesso sobre a vida dos filhos de Deus, porque eles estão desobedecendo a palavra e tem que se cumprir para o lado mal. Então eu agradeço a oportunidade que vocês possam meditar nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.